Estamos numa série sobre a primeira playlist de canções natalinas. Acredito que muitos de nós aqui gostamos de ouvir canções, ouvir músicas. E quais foram as primeiras músicas do Natal, as primeiras canções do Natal? A primeira canção que nós vimos foi de Maria, e hoje eu convido você a estudarmos a canção de Zacarias. Então convido você a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 57. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 57. Eu convido você a deixar a Bíblia aberta. Se você tem caneta, se você tem marca-texto, vai ser muito interessante essa mensagem aqui, pela forma como essa canção é apresentada. Então é importante que você esteja aí com a Bíblia aberta, visualizando os versículos, porque nós vamos fazer um ping-pong com os versículos, e no final eu vou explicar o porquê que Zacarias fez essa canção da forma como ele a estruturou. Então, nessa série de mensagens sobre as canções natalinas, nós queremos ver sobre essa canção de Zacarias, onde ele louva ao Senhor acerca da redenção, acerca do resgate, acerca da salvação proporcionada por Jesus, cujas profecias apontaram para isso. Essa canção de Zacarias, ela vai tratar sobre isso, sobre as profecias, apontando então para essa redenção, para essa salvação. O cântico é com base nessas profecias, e ele está repleto então do aspecto da salvação, da redenção. Basicamente nós veremos então algumas razões para nós louvarmos ao Senhor. E a primeira razão para nós louvarmos ao Senhor é porque Deus, ele é gracioso. Veja o versículo 57 até o versículo 67. A palavra de Deus diz o seguinte: ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Nessa primeira parte nós resumimos uma razão para nós louvarmos a Deus, é porque Deus, ele é gracioso. Os judeus, com toda razão, eles consideravam os filhos como dádivas, como herança do Senhor, como um presente que Deus dá. Isabel era estéril, Isabel ela não tinha filhos, até que ela engravidou. Deus agraciou então o casal Zacarias e Isabel com a vinda de um menino, com a vinda de João. O texto diz que Deus foi misericordioso com eles. Era comum naquela época chamar o menino com o nome do pai ou de um parente. Por isso que as pessoas ficaram espantadas quando viraram para Isabel, porque o pai estava mudo. O pai estava mudo porque ele não creu na mensagem que Deus havia dado, diferente de Maria. E quando o anjo falou, Maria creu. Zacarias não, Zacarias duvidou. Somos velhos, Isabel já é velha, como que nós podemos ter um filho? Zacarias, mesmo sendo sacerdote, ele duvidou, e por causa disso ele ficou mudo. Passado então, próximo ao nascimento de João, perguntaram lá qual que era o nome que seria. Perguntaram para Isabel, ela falou que seria João. E eles fizeram sinais para que perguntassem então para Zacarias. Talvez Zacarias também ficou mudo e surdo. Ele ficou mudo e talvez ele ficou surdo também.
porque fizeram sinais. Pergunta lá para ele, qual que o nome vai ser? E aí ele disse que o nome será João. Ele escreveu, e assim que ele escreveu, então, a sua boca se abriu, e ele começou a louvar ao Senhor. Ele ficou cheio do Espírito Santo. Interessante que João significa o Senhor é gracioso. Se o seu nome é João, se você conhece alguém com o nome de João, João significa no hebraico o Senhor é gracioso. Então Deus foi gracioso ao dar um filho, e Deus foi gracioso ao permitir que Zacarias voltasse a falar, mesmo após a sua incredulidade, mesmo após duvidar, mesmo após questionar se de fato Deus é poderoso para fazer milagres. Graça, meus irmãos, é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Deus nos dá algo que nós não merecemos. Como pecadores, nós não merecemos bênçãos de Deus, mas mesmo assim Deus nos abençoa. Isso se chama graça. Certa vez, uma sexta-feira, ao sairmos do prédio da igreja, a gente passava em frente uma lanchonete, né, que vendia açaí, e aí tinha várias coisas para comer. O que o pessoal menos comia lá era açaí, né? Pegava de tudo menos o açaí, e nós costumávamos então na sexta-feira, às vezes, sair dali da igreja, do prédio da igreja, passar nesse local, final da tarde, sexta-feira, final da semana, final de expediente, comer um açaí para desopilar um pouco. E eu lembro que uma sexta-feira o Samuel, ele aprontou feio, desobedeceu, quase foi disciplinado. E aí quando nós entramos no carro, muito chateado ainda por sinal com ele, nós entramos no carro, ele pequenininho ainda, entramos no carro, e aí quando a gente estava chegando perto do açaí, o Samuel falou: papai, podemos ir no açaí? E aí eu falei: tá aí uma oportunidade para ensinar ele graça. E aí eu comecei a falar, falei: filho, você é um pecador, você pecou, você entristeceu o pai, você entristeceu a mãe, você não merece comer açaí, porque você escolheu desobedecer. E eu comecei a dar as más notícias da redenção, porque o Evangelho são boas notícias, mas para elas serem boas, primeiro nós precisamos entender as más notícias, e as más notícias é que nós somos pecadores e não merecemos a graça do Senhor. E eu fui durante todo aquele caminho no carro explicando para ele quão pecador ele era, que ele não merecia. Ele já havia se conscientizado que ele não ia tomar açaí, porque ele não havia merecido. E olha que interessante, quando a gente vê no processo de educação, às vezes a recompensa, né? O filho faz coisas boas, então eu vou te recompensar porque fez coisas boas. Isso não é graça, isso é lei. A lei dá aquilo que nós merecemos. E ele havia então se conscientizado: fiz o que é ruim, não mereço. E aí, na hora que nós estávamos chegando bem perto do açaí, eu falei para ele: filho, só que nós vamos comer açaí, apesar de tudo que você fez para o pai e para a mãe, você ter nos entristecido, nós vamos comer açaí. E eu quero que você jamais se esqueça que isso se chama graça. Eu acho que foi o melhor açaí dele. Comemos, fomos felizes para casa. Passado 2 semanas, a história se repetiu. Sexta-feira, final da semana, todos cansados, o Samuca vai lá e desobedece e entristece, e no caminho para casa, ele pede para comer açaí. E eu comecei o discurso de novo, e eu falei: só que hoje, eu pensando comigo, hoje ele não vai receber, ele vai entender agora o outro lado. E aí fui fazendo o discurso: filho, você não merece, você desobedeceu, fez a mesma coisa que a outra sexta-feira, você não merece. E fui falando tal, então por causa disso, nós não comeremos açaí hoje. E ele olhando para a janela, pequenininho na cadeira de trás, ele olhando para a janela, aí daqui a pouco ele se inclina para frente, vira assim para o lado do motorista, para mim, e fala: papai, isso se chama graça. Eu falei: tá bom então, filho, você entendeu o que é graça?
receber aquilo que nós não merecemos. Esse casal não merecia o filho, porque nenhum de nós merece, porque os filhos são herança do Senhor, são enviados por Ele, são presentes, são dádivas dele. Zacarias não merecia voltar a falar, porque ele havia duvidado do Senhor, seu coração era incrédulo. Essa semana eu conversava com um amigo, uma oração que eu faço, uma oração que você deve fazer, e eu falando para ele fazer, devido ao sofrimento que ele estava passando: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor é bondoso, eu creio que o Senhor é poderoso, eu creio que o Senhor é soberano, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, Senhor, porque o sofrimento está tão grande na minha vida, que tem horas que eu duvido se o Senhor de fato está presente, tem horas que eu duvido se de fato o Senhor é bondoso, porque essas circunstâncias estão me ferindo, elas estão me machucando, mas Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. E Deus assim então nos abençoa, como abençoou Zacarias, como abençoou Isabel, e eles marcaram o nome do filho como João. O Senhor é gracioso, e nós devemos louvar a Deus, porque Deus é gracioso conosco, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Zacarias então, cheio do Espírito Santo, ele começa a louvar ao Senhor, e a segunda razão para louvar ao Senhor é porque Deus vai ao encontro do seu povo, amém? Vamos ler juntos? Bem forte, leia comigo. Deus vai ao encontro do seu povo. Olha o que diz no versículo, vá acompanhando aí na Bíblia então. Agora a gente vai fazer um ping-pong daqui em diante. Versículo 68. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou. Marque essa palavra na Bíblia, porque Deus visitou e redimiu o seu povo. Versículo 78 e versículo 79. Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará. Marque aí marque essa palavra aí. Nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e nas sombras da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. A segunda razão para nós louvarmos ao Senhor é porque Deus vai ao encontro do seu povo. Quando Jesus veio, o povo encontrava-se em escuridão, na morte, na aflição, mas Ele trouxe luz, Ele trouxe vida, Ele trouxe paz. Foi isso que Jesus fez conosco quando nos encontrou. Estávamos na escuridão, estávamos na aflição, estávamos a caminho da morte, mas o Senhor trouxe vida, o Senhor trouxe luz, o Senhor trouxe paz. Paz com Deus, paz consigo e paz com o próximo. O texto que o Ney leu é bem interessante, de Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, onde vai apresentar que a terra de Zebulon e Naftali ela foi assolada em 734 a.C. pelos assírios, mas mostra que ela vai ser honrada pela vinda do Messias. Será luz raiando nas trevas, é a vinda do Redentor, o Redentor vindo, o Redentor chegando, trazendo luz, vencendo a escuridão, o prometido. Lá em Gênesis 3, Deus já dando anúncios de que viria o libertador, que esmagaria a cabeça da serpente, da morte, nos livraria. Em Lucas capítulo 1, versículo 78 e 79, você pode ver aí, que diz: por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelos quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. O que o mundo hoje tanto deseja é paz. Poder deitar com a consciência limpa e em paz. Poder encarar um diagnóstico, talvez com más notícias. Talvez correr o risco de perder o emprego. Talvez perder um amigo, perder um familiar. Enfrentar um grande sofrimento. O que nós tanto buscamos é paz. O que nós buscamos é luz. Eu não sei, eu espero que nenhum adulto aqui tenha medo do escuro. Mas é normal as crianças terem medo do escuro. Talvez faltou para elas a compreensão,
que Jesus é a luz do mundo, e que Jesus está com elas, e que Jesus as protege, e que o mal não pode fazer nada, sendo Cristo que estará protegendo elas. Mas às vezes nós vemos adultos que dormem com luz acesa, porque tem medo do escuro. Algo ruim pode acontecer, e aí dormem com uma luzinha acesa para poder enxergar. Mas Jesus é paz. Ele veio para nos livrar da escuridão. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, nós devemos louvar o Senhor, porque Deus vem ao nosso encontro e Ele nos tira da escuridão. Ontem eu demorei bastante para dormir. Eu estava na sala assistindo um filme, e aí já era início de madrugada já, quando eu ouvi a Sarinha falando alguma coisa. Eu desliguei a televisão para tentar entender o que ela estava dizendo lá. Aí daqui a pouco eu ouvi ela falar: xixi, xixi, xixi. Eu falei: será que ela fez xixi na cama? E agora ela está acordando, e às vezes a gente só ouve a tampa do vaso, né, batendo, que ela chega lá meio sonâmbula ainda, né, sonolenta, baixa a tampa do vaso, o leite, ó, que bonitinha, a Sarinha está indo lá no banheiro, né? E aí, xixi, xixi. Eu falei: mas por que ela não foi, né? E aí, na hora que eu estou indo para o quarto, eu vi que está tudo apagado. E ela tinha pedido para dormir, ela e o Samuca dormirem conosco lá no quarto. Então eu fiquei imaginando na cabecinha dela, porque isso acontece com a gente. Às vezes a gente acorda de noite, está tudo apagado, você não sabe nem para que lado está a porta, né? Você está ali em outro mundo, você não sabe para onde está a porta. E como ela estava dormindo no chão, no canto, talvez ela não conseguiu se localizar e tentava sair lá, e xixi, e xixi. Eu fui até ela, peguei e dei: amor, liguei a luz do corredor, peguei ela, levei lá, ela fez xixizinho, voltou. Irmãos, aí na hora que revendo esse texto aqui, pensando, é exatamente isso que Jesus fez conosco, né? A gente estava em trevas, na escuridão. Senhor, estou com um problema, Senhor. Eu não consigo encontrar saída. Senhor, isso aqui está me afligindo. Senhor, isso aqui vai gerar um outro problema, né? Talvez na cabecinha dela: se eu fizer xixi aqui é um outro problema. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, de repente a luz do mundo chegou na nossa vida. E aí Ele nos pega, e Ele nos guia, e Ele nos conduz para onde nós devemos ir. Então nós devemos louvar a Jesus, a Deus, porque sozinho nós não conseguimos sair da escuridão da nossa vida, e Jesus veio ao nosso encontro, e Ele nos leva então para a luz. A primeira razão para nós louvarmos ao Senhor é porque Deus é gracioso. A segunda razão é que Deus vai ao nosso encontro, Deus vai ao encontro do seu povo. E em terceiro lugar, nós devemos louvar a Deus porque Deus salva. Vamos ver juntos? Deus salva. Veja o que diz aí no versículo 69. Ele promoveu poderosa salvação. Marque aí a palavra salvação para nós na linhagem do seu servo Davi. Vá para o versículo 77, na parte B do versículo 77. Eu vou ler todo o versículo, mas eu dou a ênfase aqui onde eu desejo. Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Salvação mediante o perdão dos seus pecados. Deus havia prometido que o Salvador seria do povo de Israel, da tribo de Judá, da família de Davi, nascido em Belém, a cidade de Davi. Por isso que o texto diz, no versículo 69, ele diz: ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi. Deus então vem e oferece salvação, Deus oferece perdão dos pecados. No Salmo 32, o salmo que eu amo demais, versículo 1 e versículo 2, ele diz o seguinte: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Vamos tentar dizer juntos? Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz? Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa.
em quem não há hipocrisia. Às vezes a gente lida com pessoas, até mesmo crentes, que têm medo de morrer, porque ainda não conseguem lidar e compreender que em Jesus, nós já fomos perdoados. Em Jesus não há mais culpa, irmãos. A dívida já foi cancelada. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem anjos, nem demônios, nem a vida, nem a morte. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Deus é gracioso. Deus veio ao nosso encontro, Deus salva, Deus perdoa. Então como é feliz, como é alegre aquele que tem os seus pecados perdoados. Como é feliz não é aquele que é rico. Como é feliz não é aquele que tem saúde. Como é feliz não é aquele que está cheio de amigos. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Conforme eu disse alguns domingos atrás, que Cristo nos basta. Se a gente não tem mais nada, e se a gente perder tudo, se eu tiver só Jesus, então isso basta. Porque em Jesus eu tenho tudo. Sem Jesus eu não tenho nada. E mesmo que eu venha ter tudo desse mundo aqui, mas sem Jesus eu não tenho nada. Então quando Jesus morre na cruz, ele diz o quê? Tetelestai. Está pago. Jesus pagou todos os nossos pecados. Talvez já aconteceu isso em algum acampamento que você foi, talvez na igreja, na cantina, em algum lugar, talvez na faculdade, em algum lugar. Você vai lá na hora de pagar a conta, alguém vira e diz: está pago. Alguém veio e pagou a conta. Como é que você fica? Você começa a chorar? Você entra em depressão. Você precisa de ajuda. Fala: meu Deus do céu, o mundo vai acabar. Você se joga no chão, entra em desespero. É isso que acontece? Você abre um baita de um sorriso. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões apagadas, seus pecados apagados. Como é feliz aquele quem o Senhor não atribui culpa. Alguém perdoado então por Jesus não precisa provar nada para ninguém. Tem uma frase de um compromisso de um pastor lá da África. Ele fez um compromisso e ele escreveu na parede da casa dele. Pastor desconhecido, ninguém sabe o nome do pastor. Alguém uma vez entrou lá na casa e viu aquele compromisso na casa e sabia que a casa era de um pastor. E aí nesse compromisso ele diz o seguinte: não pararei diante da pesquisa da popularidade. E o compromisso é lindo, o compromisso é maravilhoso, mas só queria dar ênfase nessa parte, que ele diz: não pararei diante da pesquisa da popularidade. O que ele quer dizer com isso? Que às vezes a gente para de servir a Cristo e a gente começa a ouvir quem? A torcida. A gente começa a ouvir vaias ou aplausos, e isso nos distrai daquilo que nós devemos fazer. Então quem tem os seus pecados perdoados não precisa provar nada para ninguém. Ah, fulano falou de você. Todo mundo fala de alguém. Mas ele falou mal. Não, mas eu sou muito pior do que ele falou. Não importa o que ele falou, eu sou muito pior. Marcos 7:21 fala que do interior do nosso coração vem tudo que é de ruim no mundo. Então o que ele falou, eu tenho certeza que não faz uma fração de tudo aquilo que eu sou de ruim. Porque Deus é gracioso, Ele me resgatou da punição do pecado. Ele está me resgatando do poder do pecado na minha vida. E quando eu ver Jesus, Ele me livrará da presença do pecado. Então como é feliz aquele cujos pecados foram perdoados. Irmãos, o povo cristão deveria ser o povo mais alegre da face da terra. E às vezes o povo cristão é o povo mais carrancudo, cara fechada, murmurador, questionador, crítico da face da terra. Como é feliz aquele que tem os seus pecados perdoados. Como é feliz, porque Deus salva. Deus salva. Eu lembro uma vez uma amiga que se tornou nossa amiga, e na casa dela era um centro de macumba, e aí ela conheceu a Cristo, ela foi liberta, e era testemunha assim de todo mundo que conhecia. O semblante dela mudou.
ela se tornou alguém muito mais alegre, muito mais feliz. A luz de Cristo brilhava por intermédio dela, o semblante dela foi transformado. Em primeiro lugar, nós devemos louvar a Deus porque Deus é gracioso. Segundo, Deus vai ao encontro do seu povo. Terceiro, Deus salva. Em quarto lugar, leia comigo, Deus usa. Olha o versículo 70. Como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Marca aí a palavra profetas. Versículo 76 e o início do 77. E você, menino, será chamado profeta. Marca aí a palavra profeta. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao povo o conhecimento da salvação. E aí vai agora para o versículo 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. O que esses versículos nos ensinam? Que Deus usou os profetas lá no passado para trazer a mensagem. Que naqueles dias Deus usaria João Batista para preparar o caminho, para preparar o ambiente para a chegada, os corações para a chegada do Filho do Altíssimo, de acordo com o versículo 35 de Lucas, capítulo 1 de Lucas, versículo 35 diz: o anjo lhes respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será santo, filho de Deus, filho do Altíssimo. E aí no versículo 76 diz que João Batista será profeta então do Altíssimo. Deus usou os profetas, Deus usou João, e quem que Deus vai usar na nossa geração? Quem Deus vai usar? Quem Deus vai usar? Nós. Vamos melhorar esse pronome? Quem Deus usará na nossa geração? Amém. Quem Deus vai usar nessa geração? Eu. Às vezes é fácil a gente falar nós, né? Aí parece que tira um pouco a nossa responsabilidade, né? Ou melhor, a gente compartilha a nossa responsabilidade. Quem Deus vai usar na nossa geração? Quem Deus vai usar na minha faculdade, no meu serviço, na minha família? Quem Deus vai usar? Eu. Deus vai me usar. Deus vai usar as nossas vidas para anunciarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nossa missão aqui nesse mundo não é ser feliz. Nossa missão aqui nesse mundo é apresentar Jesus, como o profeta João anunciava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu e você estamos aqui em Iracemápolis, em Limeira, independente de onde nós estivermos, para apontar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu nunca orei tanto por uma cidade igual eu oro por Iracemápolis. É impressionante. Não sei o que Deus vai fazer, mas toda vez que eu estou chegando em Iracemápolis, eu falo: Deus, abençoe essa cidade, Senhor. Tem uma baita de uma cruz na entrada. Senhor, abra os olhos do povo para ver que essa cruz está vazia, Senhor. Quem foi crucificado na cruz ressuscitou, venceu a morte. Senhor, que o povo de Iracemápolis entenda que a cruz é o símbolo de negação, que nós devemos nos negar e seguir a Jesus, que cada pessoa possa entender que a cruz também é símbolo do amor de Deus, que nos amou e nos resgatou. Então Deus, nos use, Senhor. Tem uma canção que diz: nos use como um farol. Senhor, use a nossa geração. Deus usa. Devemos louvar a Deus porque Deus nos usa apesar de nós. Em quinto lugar, devemos louvar a Deus porque Deus livra. Vamos ler os cinco novamente. Razões para louvarmos a Deus: porque Deus é gracioso, Deus vai ao encontro do seu povo, Deus salva, Deus usa, Deus livra. Versículo 71 diz o seguinte: salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Versículos 74 e 75.
resgatar-nos da mão dos nossos inimigos. Você pode marcar no versículo 71 inimigos, no versículo 74 inimigos. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos sem medo, em justiça e em santidade diante dele todos os nossos dias. Deus livre. O povo judeu se preocupava em se verem livre do Império Romano. Eles queriam que viesse um líder político, militar, e que fosse libertar eles do poder do Império de Roma. E de repente vem alguém dizendo que é o Cristo e realizando milagres, demonstrando que é o Cristo, mas ele vem montado num jumentinho. E ele vem com um discurso de, ao invés assim, ó, vai lá e compra algumas pistolas, né? Compra algumas garruchas, compra algumas espadas, algumas facas, treine arco e flecha. Ele vem com um discurso de que quando alguém te bater numa face, você deve entregar a outra. Quando alguém te obrigar a andar uma milha, para você andar duas. E o povo entra, ele não consegue entender que tipo de líder é esse que vai nos libertar de Roma, agindo dessa forma. Então, o povo de Israel, o povo judeu, eles estavam preocupados com uma salvação nacional. Mas Deus está preocupado com uma salvação espiritual. É muito interessante que no Novo Testamento, mesmo Nero sendo imperador, né, das outras cartas do Novo Testamento, mesmo Nero sendo imperador, o apóstolo Paulo vai lá e diz: submetam-se às autoridades. Se submeter a um profano, um ímpio, um político cruel, se submeta às autoridades. Jesus não pregou sobre rebelião, ele pregou sobre autonegação. Nos negar, porque um dia virá um reino, onde Jesus vai implementar o reino dele aqui na terra. Então o texto diz que Deus nos salva dos nossos inimigos, essa salvação espiritual, que envolve também a salvação nacional, mas no tempo dele. E a palavra redimir significa libertar mediante o pagamento de um resgate. Redimir, quando a gente canta, quando a gente fala que o Senhor nos redimiu, o que isso significa? Que nós fomos libertos mediante o pagamento de um resgate. Como se houvesse um sequestro e alguém pagou para que nós fôssemos livres. O preço da nossa salvação foi pago por quem? Por Jesus. Ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos de fato ser livres. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, vai ali, Lucas 4, 18, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e a recuperar da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. O Senhor Jesus então vem ao mundo para trazer libertação, trazer salvação àqueles que estavam condenados no pecado, estavam condenados à morte. Salvação de todos os tipos de opressão, irmãos. Salvação de todos os tipos de escravidão, bem como do pecado. Então Deus nos livra através de Jesus. De quem Deus nos livra através de Jesus? De inimigos espirituais. De quem Deus nos livra? Nos livra de inimigos externos. Deus nos livra de nós mesmos, do nosso coração corrompido, entregue ao pecado, para vivermos. O texto diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 70 e 74, resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos para servirmos sem medo. Veja a ênfase de novo agora: nós podemos servir a Deus sem medo. Um crente não precisa ter medo, um crente não deve ter medo. A origem do medo é com o pecado que entrou no mundo. Então, quando Jesus nos liberta, nós não temos mais medo. Não temos medo de pessoas, não temos medo da morte, não temos medo do inimigo. Temos relacionamentos, em cada um na sua área. Não vamos ser tolos também, mas medo não mais. Medo não mais.
Porque o máximo que alguém pode fazer comigo e contigo é nos matar. Concorda comigo? Pode dar uma torturadinha também antes, ó, é claro. Mas medo não tenho mais. Porque nós sabemos para onde nós iremos. Eu tenho medo daqueles que vão ficar aqui. Quem que vai cuidar da minha família? O mesmo Deus que nos cuidou até hoje. Vivemos sem medo. Sem medo. Porque o perfeito amor expulsa o medo. Então, quando nós compreendemos isso, nós podemos cantar aquele hino de Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Nada disso. Estou bem certo de que nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí nós vamos servir a Deus, servir em santidade. Nós vamos servir a Deus sem medo, vamos servir em justiça, porque nós fomos salvos, não para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então, Jesus pagou o preço, Ele nos redimiu, Ele nos resgatou, Ele nos libertou, nós estamos livres. E por fim, a última razão nesse texto para nós louvarmos a Deus é porque Deus cumpre a aliança. Vamos ler juntos o último aqui? Deus cumpre a aliança. Versículos 72 e 73. Para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e nos lembrar da sua santa aliança e o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Você pode marcar aliança, versículo 72, e juramento no versículo 73. A aliança que Deus fez com Abraão. Em Gênesis capítulo 22, versículo 16 a 18, Deus falou para Abraão, depois de ele ter oferecido seu filho Isaque como prova da sua fé, do seu amor, Deus disse o seguinte para ele: e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez Abraão, não me negando o seu filho. Abraão não negou o filho a Deus, né? Às vezes a gente nega o tempo a Deus, às vezes a gente nega os nossos pensamentos a Deus, nossas palavras a Deus. Abraão, mesmo na velhice, teve um filho, imagina. E é interessante que quando Deus fala para Abraão: vai lá e oferece teu filho em sacrifício, ele não falou para Sara, porque se ele falasse para Sara: Sara, eu vou ali sacrificar o nosso filho em adoração a Deus, tá bom? Beleza? Quem quer ser oferecido em sacrifício? Abraão. Meu bebê ninguém toca, é o meu bebê. Ele não fala nada. A Bíblia diz que na manhã seguinte ele se levantou, preparou e foi. Eu fico imaginando no caminho, né? Cerca de Isaac, aproximadamente tinha 12 anos lá. Eu fico imaginando eles no caminho, né? E dá-lhe conversa: papai, quando a gente voltar, a gente vai fazer um acampamento. O que o senhor acha? Vamos aproveitar o final do ano, chegando as férias, para fazer um acampamento. Vamos pescar junto, vamos caçar junto. Pai, o ano que vem eu vi uma menininha lá, ela é interessante, o que o senhor acha dela? Imagina, gente, Isaac falando os planos para Abraão, e Abraão ouviu tudo aquilo. Chega uma hora no caminho que cai a ficha de Isaac: pai, peraí, a lenha está aqui, o fósforo está aqui, o fogo está aqui, cadê o bichinho? A gente não está indo adorar a Deus, cadê o bichinho? A gente faltou, a gente vai ter que voltar para pegar o bichinho. Abraão fala: filho, Jeová Jireh, o Senhor proverá. O Senhor proveu. O Senhor proveu, como proveu para a nossa salvação. Então Abraão viveu pela fé. Ele não viveu com base naquilo que ele via, não. Ele viveu pela fé, porque ele falou assim: mesmo que isso aconteça, mesmo que o meu filho venha a morrer, Deus é poderoso o suficiente para ressuscitar o meu filho, porque ele prometeu que por meio do meu filho haveria uma descendência. E aí Deus fala então para Abraão: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez Abraão, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades, os que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu.
E aí a gente pode ler esse versículo falando: os brasileiros serão abençoados, porque a salvação chegou até nós. E nós podemos ler esse texto falando que o Anéas foi abençoado, você foi abençoado, porque a salvação chegou até nós. Abraão, o pai da fé, nós vivemos pela fé. Então o plano de Deus sempre foi que todos fossem abençoados por meio de Cristo Jesus. Então, se você se achega a Deus por meio de Cristo, com arrependimento e fé, você recebe o perdão dos pecados. O que nós aprendemos aqui nessa mensagem que nós vimos? Vamos ler juntos novamente? Vamos ler juntos novamente? Vamos lá? Razões para nós louvarmos a Deus. Deus é gracioso. Deus vai ao encontro do seu povo. Deus salva. Deus usa. Deus livra. Deus cumpre a aliança. O sacerdote idoso, ele rompeu o silêncio com uma linda canção, com base nas profecias, apontando para a redenção, apontando para a salvação. Você veja a ênfase que todo o texto deu, apontando para a salvação, para o resgate. E esses temas da redenção, eles foram apresentados de uma forma muito bem estruturadas. Você chegou a reparar alguma coisa na medida em que a gente foi estudando aí? Você reparou algo? Que o primeiro assunto está relacionado ao último assunto, e o segundo com o penúltimo, e assim foi até chegar no centro. Então eu coloquei em cores aqui para te ajudar. No versículo 68 ele fala que Deus visita. No versículo 78 fala que a luz da manhã veio do céu, veio nos visitar. No versículo 69 sobre salvação poderosa. Versículo 77 para encontrar salvação por meio do perdão dos pecados. Versículo 70 por meio dos profetas. Versículo 76 João será um profeta. Versículo 71, seremos salvos de nossos inimigos. Versículo 74, livrar-nos de nossos inimigos. Versículo 72, ele foi misericordioso com os nossos antepassados, para se lembrar da santa aliança. Versículo 73, juramento que fez ao nosso antepassado. Veja que linda canção. Zacarias anunciou o Senhor por meio de tudo que Deus fez. Queridos, quando nós entendemos que Jesus, preste bem atenção nisso aqui que eu vou dizer. Quando nós entendemos que Jesus não é apenas Salvador, mas quando nós cremos que Jesus é o meu Salvador, a nossa boca se enche de canção e louvor a Deus. Quando a gente fala Jesus é Salvador, já compartilhei com os irmãos em certa ocasião, e quando eu desconfiei que alguém estava envolvido ali sob a influência de Satanás, eu perguntei para a pessoa: você pode dizer que Jesus é o meu Salvador e o meu Senhor? Ah, sim, claro, Jesus é Salvador. O diabo fala que Jesus é Salvador. Ele fala. O diabo fala que Jesus é Senhor. Ele só não fala que Jesus é o meu Salvador. É o meu Senhor. Você pode dizer que Jesus é o seu Salvador? O seu Senhor? Você dizia assim: ó, Jesus me salvou. Jesus é o meu Senhor. É Ele que manda na minha vida. É Ele que manda nos meus pensamentos. É Ele que manda nas minhas palavras. É Ele que manda nas minhas emoções. É Ele que manda. Eu sou servo dele. E quando a gente consegue entender o que Jesus fez, quando nós conseguimos entender a sua graça, quando nós conseguimos entender que Ele veio ao nosso encontro, que Ele salva, que Ele usa, que Ele liberta, que Ele cumpre as promessas, nós ficamos cheios do Espírito Santo. E nós começamos a louvar ao Senhor como Zacarias fez. Querido, que a nossa vida seja uma vida de adoração ao Senhor. Que as pessoas no seu serviço possam perceber que você está cheio do Espírito. Estar cheio do Espírito não é falar em línguas. Estar cheio do Espírito é ter o caráter de Cristo na sua vida.
e você louvar ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez. Que o Senhor Jesus seja de fato o seu Salvador e o seu Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse tempo maravilhoso em Sua palavra. Obrigado, Pai, por essa canção tão linda que Zacarias fez em louvor ao Senhor. Obrigado porque o Senhor veio ao nosso encontro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é gracioso. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque o Senhor nos usa. Obrigado porque o Senhor liberta e nos libertou. Obrigado porque o Senhor cumpre promessas, e que nós possamos na nossa geração sermos instrumentos do Senhor aos nossos amigos e familiares. Que o Senhor venha visitar essa igreja, que o Senhor venha nos libertar de nós mesmos, que nós como igreja aqui em Iracemápolis possamos dizer que Jesus é o nosso Senhor. Em Atos, na igreja de Jerusalém, diz que em cada alma havia temor. Senhor, que em cada alma, de cada pessoa aqui na nossa igreja, haja temor do Senhor. E nós pedimos isso para Ti, porque nós nada podemos fazer, nós não temos poder nenhum para transformar ninguém, para salvar ninguém. É só Jesus que pode salvar e transformar. Que o Teu Santo Espírito então encontre morada em nossos corações e nos transforme para a honra e para a glória do Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.